irmãos, chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e vamos ler os versos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e o verso 7. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, meus irmãos, podem se assentar. O tema que eu quero tratar com vocês nessa noite é os sinais de Deus no tempo do advento. Se você pegar o livro do profeta Isaías e começar a sua leitura, os seus cinco primeiros capítulos, e começar a ler ele, a impressão que você vai ter é que o texto está falando para pessoas do século XXI. Os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías são duras exortações que Deus faz com o seu povo. Deus fala com o povo das coisas que o povo tem feito e que Deus não está se agradando. Do pecado do povo. Deus fala dos crentes que estão se reunindo para cultuar o Senhor e os seus louvores não estão agradando a Deus. Duras palavras que o texto bíblico traz para aquele momento. Mas o texto ainda continua dizendo para nós, quando chega no versículo 19, no versículo 18 e no versículo 19 de Isaías capítulo 1. Depois de uma dura exortação do Senhor, o texto diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E o texto continua. Deus ainda trazendo mensagem muito dura para o seu povo. Quando você chega no capítulo 5 do livro de Isaías, nós temos lá os conhecidos ai de Deus, onde o Senhor traz ali também dura exortação para o povo. Um povo que diz que adora o Senhor, mas essa adoração tem sido falsa. Um povo que diz que canta para o Senhor, mas dos seus lábios não está agradando o Senhor em nada. Um povo que diz que vai seguir o Senhor, mas quando a situação aperta, uma das primeiras coisas que fazem é se distanciar do Senhor. Então o pecado está tomando conta daquela nação e dos crentes também. E aí o capítulo 5 vem com essa exortação de Deus sobre os ais de Deus. Chega no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Deus envia então
chama o profeta Isaías para se tornar um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer uma palavra, para trazer uma profecia de esperança para aquele que confessar os seus pecados, para aquele que se arrepende dos seus pecados e muda de vida e passa de fato viver de acordo com a vontade do Senhor. Isaías recebe esse chamado, como diz aí no capítulo 6. E o próprio profeta Isaías, ele também fica espantado, porque no versículo 5 ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Após esse reconhecimento que ele também é pecador, que ele também depende do Senhor, Deus então perdoa os pecados, consagra a vida do profeta Isaías para uma missão de extrema importância, que é transmitir a mensagem de esperança, a mensagem das boas novas. Meus irmãos, o Antigo Testamento está cheio de sinais que falam da vinda do Messias. O capítulo 7 do livro de Isaías, no verso 14, diz assim: portanto, o Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Chega aí no capítulo 8 do livro do profeta Isaías. Deus continua tratando do pecado do povo, dos crentes. E lá no versículo 22 do capítulo 8 de Isaías diz assim: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. É assim, meus irmãos, que está a situação do povo. É assim que está a situação de muitas pessoas em nossos dias. De pessoas que se dizem crentes, outros se dizem outros até dizem: não, eu acredito em Deus. Mas esse crer é apenas de boca para fora. Esse crer não se torna uma realidade, não se torna algo diferente. E diante disso, então, Deus envia o profeta Isaías. E ele traz, então, essa mensagem, nos versos 6 e 7. Mensagem de esperança. Percebe? Se você percebeu, aí os capítulos capítulo 1 de Isaías até o capítulo 8, é Deus trazendo o juízo, uma dura palavra. E agora, nos versos 6 e 7, é Deus trazendo a esperança para aquele que se arrepende e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O advento, meus irmãos, ele tem esse significado. Advento significa chegada, vinda. A chegada do Messias, a vinda do nosso Salvador, a vinda daquele que é poderoso para transformar a minha e a sua vida. A vida daquele que é a solução, a resposta para a alma que sofre, para a alma que chora. Esse é o contexto aqui. O capítulo 7 de Isaías, no verso 14, é um dos textos fundamentais da doutrina do nascimento virginal de Cristo. Os irmãos têm uma ideia, o evangelista Mateus, relatando o nascimento virginal do Messias, cita o texto de Isaías como prova de que as promessas messiânicas do Antigo Testamento se cumpriram cabalmente no advento de Jesus, nascido em Belém. E esse texto, então, meus irmãos, ele traz essa ideia.
Porque o capítulo 9 de Isaías é o mesmo do capítulo 7. Há um contexto aqui de guerra entre Síria e Israel oprimindo Judá. E aí o rei Acaz prefere confiar o seu socorro na Assíria do que no próprio Deus. Então, Deus levanta aí o profeta Isaías para trazer essa mensagem para o povo, mas também para trazer a mensagem para nós, para que eu e você venhamos a entender sobre a importância da vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero aqui nessa noite destacar então, pelo menos 3 pontos para a nossa reflexão. Depois que o profeta Isaías ele traz essa mensagem, essa boa nova, do que ele disse no versículo 6 e 7. O primeiro ponto que nós precisamos destacar é o advento, a vinda de Jesus. O que o advento, o que a vinda de Jesus tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, Jesus veio para governar. Veja o que diz aí o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Percebam, meus irmãos, que essa criança nascerá, não apenas para ser adorado, mas principalmente para o benefício do povo. Ele nascerá para governar e libertar o seu povo. Ele virá tanto para nós como por nós. Nós somos os benefícios da sua vida, o seu nascimento. Jesus veio para governar sobre tudo e todos como Deus soberano que é. É por isso, meus irmãos, que Isaías diz: o governo está sobre os seus ombros. Isso aqui é interessante porque a palavra hebraica aqui, que é a palavra mishra, mishra significa domínio. Ou seja, o governo aqui é uma palavra que aponta para o governo total, pleno, no qual o regente tem todo o poder, mas que também assume toda a sua responsabilidade. Ele virá para ser o seu príncipe da paz. Ele virá para ser o seu redentor, ele virá para ser o seu salvador, ele virá para ser o seu justificador. Jesus, meu irmão, minha irmã, é rei dos reis, pois tem sobre os seus ombros o poder de governar. Se hoje muita gente não reconhece Jesus como rei, haverá de chegar um dia em que todos, sem exceção, até mesmo aqueles que já morreram, dobrarão os seus joelhos e se curvarão diante daquele que tem um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Por isso, então, que o profeta Isaías, diante do caos que está naquele momento, quando ele vê o povo da aliança, brincando com Deus, quando ele vê os crentes não levando a sério o Senhor, quando ele vê os crentes se reunindo para adorar o Senhor, mas a sua adoração não tem agradado a Deus, ele traz essa mensagem de juízo dada por Deus, mas essa mensagem de juízo também vem como esperança para aquele que se arrepende dos seus pecados. Por isso ele diz: porque o menino nos nasceu, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus. A ideia, meus irmãos, que o texto quer apresentar para nós é: o Messias, Jesus Cristo, é soberano, governa a sua vida. Ele guarda você. A sua vida está nas mãos do Senhor. O Messias, Jesus Cristo,
e essa profecia ensinada aqui pelo profeta Isaías se cumpre em Cristo. O Messias, o nosso Salvador. A chegada dele, a vida dele é para dizer para mim e para você que é uma solução para as nossas vidas. Que nós não estamos aqui nesse mundo, como diz o ditado, jogado ao Deus dará. Não. O nosso Redentor chegou, veio para salvar você. Essa é a grande esperança. Esse é o significado de nós estarmos aqui reunidos neste domingo, no primeiro domingo do Advento, que prepara a nossa vida de culto, de gratidão, de adoração ao Senhor, até a celebração do Natal, onde nós celebramos que o Verbo que se fez carne habitou entre nós, onde nós celebramos que o Rei da Glória, chamado Jesus Cristo, vai para a cruz no seu lugar. Então essa é a mensagem que o profeta Isaías traz aqui para nós, traz aqui para o povo. Há uma esperança para essas pessoas quando eles realmente confessam os seus pecados e os deixam. Mas o texto traz para nós um segundo ponto que eu quero destacar aqui. O que o Advento, a vida de Jesus, tem a nos ensinar. Em segundo lugar, Jesus vem para revelar os seus nomes. Jesus vem para revelar os seus nomes. Veja o que diz aí o versículo 6. O verso 6 começa dizendo assim: maravilhoso Conselheiro. Isso significa que as palavras de Jesus são espírito e vida. Só Ele, na verdade, tem palavra de vida eterna. Ele é o refúgio dos cansados, o abrigo dos desamparados, a cidade refúgio dos perseguidos. Sua graça é poderosa, sua graça é perdoadora, o seu amor é restaurador e suas palavras são cura para a alma. Jesus, meu irmão, minha irmã, é a razão pelo qual não erra em tudo que fala e faz. Os conselhos de Jesus são mais do que conselhos, meus irmãos, são as próprias palavras de Deus falando o seu coração. Quando Isaías diz aqui, maravilhoso Conselheiro, o que o profeta Isaías está dizendo é o seguinte: que o Messias é aquele que fala para você o que ninguém pode falar. Que o Messias é aquele que aconselha você em algo que ninguém pode fazer. Quando diz maravilhoso Conselheiro, está dizendo que o Messias, que Cristo Jesus, é a razão da minha e da sua vida. E as palavras que Ele fala ao seu coração, meu irmão, minha irmã, traz paz, cura para a sua alma. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja aqui nessa noite. E durante todo esse ano de 2023, nós estamos chegando ao fim de 2023. Talvez esse ano de 2023 tenha sido um ano difícil para você. Um ano duro, de muitas provações. Talvez você chorou muito mais do que se alegrou. Talvez as batalhas da vida te feriu tanto que você chegou aqui super cansado psicologicamente. É nesse momento, quando a nossa alma está assim, seca, que o Messias chamado Jesus Cristo, o seu conselheiro, fala ao seu coração e diz para mim e para você: não desista, continue confiando em mim. São essas palavras, meus irmãos, que restauram a vida. São essas palavras que coloca de pé que se encontra caído. São essas palavras que falam profundamente ao coração e diz: continue perseverando, continue caminhando comigo, creia em mim, porque eu sou o único
de maneira poderosa ao seu coração. Mas o texto, meus irmãos, ele continua ainda nos ensinando. Depois que falou do maravilhoso conselheiro, onde significa que só em Jesus, só em Messias tem palavra de vida eterna, e que os conselhos de Jesus são mais do que conselhos. Ainda no versículo 6 diz: Deus forte. Ou seja, a força do seu poder vem da sua divindade. Na sua divindade ele é forte. Todavia, a força de Deus não está simplesmente no seu poder milagroso. A Bíblia deixa claro que a maior manifestação do poder de Deus não está nos sinais e prodígios que o Senhor fez, que a Bíblia narra. A maior manifestação, meu irmão, minha irmã, do poder de Deus, do poder de Jesus, foi na cruz. Quando ele orou, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. A maior manifestação de poder de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, foi na cruz, porque Paulo diz: loucura para uns, escândalo para outros, sabedoria de Deus para nós. Ou seja, sua força está não só no total soberania de toda a criação, mas também pelo seu poder de salvação. Ou seja, nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Jesus. Foi através do poder de Cristo que você foi convencido, que você foi chamado de maneira irresistível. Foi através do poder de Cristo que Ele arrancou você das trevas e te colocou na maravilhosa luz. Foi através do poder do Senhor, do poder do Messias, que Ele diz a você: persevere, porque eu fico contigo. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, de tantas lutas que nós passamos, e que muitas vezes nos dá vontade de jogar tudo para o alto e desistir de tudo. Mas por que você não faz isso? Porque o Senhor, o Deus forte, persevera por você. Ele pega nas suas mãos e diz: vem caminhar comigo. Esse é o Deus forte, o Deus que realiza milagres. O Deus que diz que ainda não é o fim. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas pensam que, quando se fala sobre milagre, é apenas uma questão de cura física. Mas a Bíblia mostra para nós sobre milagre que é algo muito maior. O maior milagre não é a cura física. O maior milagre é o Senhor Jesus transformar a sua vida, porque você estava morto espiritualmente e agora você vive para a glória de Deus. Esse é o maior milagre. É a transformação de vida, que tem a ver com transformação de caráter. Esse é o maior milagre. Como diz Jesus, é um nascer de novo. Nós fomos regenerados, nós fomos transformados, e agora nós vivemos para a glória do Senhor. O povo aqui tem cometido uma série de pecados. Isaías traz uma mensagem dura, começando lá no capítulo 1. E agora chega aqui no capítulo 9, ele traz uma mensagem de esperança, mas essa esperança é para aquele que crê, para aquele que fingiu que crê nas palavras que estão aqui. Não acontece. Mas aquele que crê, aquele que realmente diz: eu creio nessa mensagem restauradora, aí sim ela vai fazer efeito, aí sim ela transforma, porque a palavra do Deus forte. Mas o texto ainda continua
Depois de dizer que Jesus é o Deus forte, Jesus é o Deus forte, Ele é o El Shaddai, que veio para tirar das trevas as nossas vidas e colocar na sua maravilhosa luz. O verso 6 ainda diz: Pai da eternidade. Veja que interessante isso. Jesus, meus irmãos, Ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes do princípio, antes do tempo, antes da história. Só Ele é eterno. Jesus existe em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Nas palavras do apóstolo João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é eterno, a sua palavra é eterna. O que Ele fez na sua vida, dando a você a salvação, também é eterno. Satanás se levanta contra a sua vida. Problemas surgem diante de você, mas nada pode tirar você das mãos do seu Salvador. Porque a segurança que Jesus traz para a nossa vida é uma segurança eterna. Mas o texto ainda continua para nós. Depois que o verso 6 diz: Príncipe da paz, Pai da eternidade. O versículo 6 agora fala a respeito do príncipe da paz. Isso significa que Jesus é a nossa própria paz. Por meio dele temos paz com Deus e paz de Deus. Aqueles que vivem debaixo do seu governo recebem a paz que o mundo não pode dar. Onde ele reina, meu irmão, minha irmã, prevalece a paz com Deus, com os homens e consigo mesmo. Jesus, meus irmãos, Ele é o príncipe da paz no mundo ferido por causa da guerra e atordoado pelas injustiças. Jesus é o príncipe da paz. É a resposta para o mundo aflito. Só através de Jesus o homem pode desfrutar da verdadeira paz. O homem fala de paz, mas a verdadeira paz só é encontrada em Cristo Jesus. E quando nós falamos de paz aqui, e quando Isaías diz príncipe da paz, ele não está dizendo que paz aqui é ausência de problemas, é ausência de lutas. Não é isso. Não existe super crente, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós estivermos aqui caminhando por essa terra, nós vamos enfrentar muitas lutas. Jesus disse que nós devemos carregar a cruz. E cruz é estar preparado para morrer por causa do nome de Jesus. Mas paz, quando diz o príncipe da paz, significa que nós podemos experimentar a paz, apesar das lutas, apesar da dificuldade, apesar dos problemas. Nós podemos experimentar paz, porque o príncipe da paz, chamado Jesus Cristo, habita dentro de nós. É esse príncipe da paz que falam a respeito dele lá no texto de Apocalipse, lá no capítulo 22, quando o texto bíblico nos diz assim, Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 21, veja o que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha o que diz o versículo 4: e eles
enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Só pode experimentar essa mensagem aqui, dita no capítulo 21 de Apocalipse, quem já tem o príncipe da paz. É Jesus, meu irmão, minha irmã, que enxuga dos seus olhos, ou quem enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. As lágrimas que você tem derramado durante todo esse ano, talvez pelo luto, talvez por algum problema, talvez pelas lutas da vida, meu irmão, minha irmã, o príncipe da paz é aquele que restaura tudo na sua vida. Essa é a grande esperança. E esse é o significado do dia de hoje. O primeiro domingo do Advento tem esse significado. Preparar a igreja para a chegada do príncipe da paz, do nosso Salvador, do nosso Redentor. E aí, meu irmão, minha irmã, o versículo 7, e aqui eu termino, vai trazer para nós um outro ensinamento. O que o Advento, a vida de Jesus tem a nos ensinar? O verso 7 vai dizer para nós que diante de tudo isso que ouvimos até aqui, qual é a finalidade do nascimento e da vida de Jesus? Em primeiro lugar, aumentar, estabelecer e firmar o seu governo com juízo e justiça. Por que juízo e justiça? Justiça para aqueles que se arrependem dos seus pecados, que nascem de novo, que são transformados pelo Evangelho, então são justificados. Mas juízo para aquele que nega a mensagem da cruz, que nega o Messias, que nega a graça do Senhor. Para esse é o juízo. Qual é a finalidade do nascimento de Jesus e de sua vida? Em segundo lugar, fazer vir a paz. O verso 7 diz: venha paz sem fim. Essa paz sem fim você só pode encontrar em Jesus Cristo, no Messias. Como eu disse, o contexto aqui é de conflito, é de guerra, é de pessoas brincando com Deus. Mas aí o profeta Isaías traz uma mensagem dura, chamando o povo ao arrependimento. E depois ele traz essa boa nova, essa boa notícia. E essa boa notícia, ela vem falar a respeito do Messias, vem falar a respeito do príncipe da paz, e vem falar da paz sem fim. Só vamos experimentar essa paz sem fim se Cristo de fato reinar em nós de Deus. Porque senão não vamos conseguir jamais experimentar essa paz. Terceiro ponto, ainda no verso 7. Qual é a finalidade, o ensinamento da vida de Jesus? Em terceiro lugar, deixar evidente o cumprimento da promessa messiânica de Deus. O verso 7 diz assim: sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Como eu disse no início do sermão, todo o Antigo Testamento, todo ele fala a respeito de Jesus. O Antigo Testamento está cheio de sinais que falam a respeito da vinda do Messias. Por isso que o versículo 7 traz essa mensagem. Porque tudo que é falado aqui no versículo 6 e 7 se cumpre em Jesus Cristo, o Rei da Glória. O interessante da palavra do Senhor é justamente isso.
Vivemos num tempo onde tem gente que diz: olha, o Antigo Testamento não serve para nada, pode jogar fora. Não, não é bem assim. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus como o Novo. O Antigo Testamento tem essa importante missão de dizer para mim e para você, de apontar para o Messias, para o nosso Redentor. E o Novo Testamento tem a missão de dizer para mim e para você, quem é esse? Que o texto diz, chama de príncipe da paz, de maravilhoso conselho. Esse é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o seu Salvador, aquele que perdoa os seus pecados e aquele que vai retornar para te buscar. Que Deus nos abençoe. Que o príncipe da paz, chamado Jesus Cristo, reine sempre no seu coração, para a glória de Deus. Que a partir deste domingo, até a celebração do Natal, temos nos lembrar esses 4 domingos do Advento, a vinda de Jesus Cristo, que prepara o seu povo, a sua igreja, para celebrar o príncipe da paz, o Rei da Glória,